Graça e paz. Deus tem um propósito. Aleluia. Quero convidar você ainda de pé, nesse ambiente de adoração, tomar a sua Bíblia e abrir a palavra de Deus na carta da alegria, carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Hoje nós começamos uma série de 3 domingos com o tema Uma Carta de Alegria, com base na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Nós vamos fazer a leitura dos versículos-chave do capítulo 1, versículos 3 ao 5. Filipenses, capítulo 1, versículo 3 ao 5. Enquanto você abre, alguém nos visita pela primeira vez aqui na igreja? Tem alguém nos visitando? Não? Amém. Glória a Deus. Filipenses 1, do 3 ao 5 diz assim: Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até hoje. Amém? Feche seus olhos. Pai, queremos te agradecer, Senhor, por este culto, por esse tempo, Senhor, de adoração na Tua presença, por esse tempo, Senhor, em que buscamos a Tua face aqui, Senhor, porque nós precisamos de Ti. Nós sem Ti não somos nada, nós, Senhor, somos aqueles que necessitam de Ti, Senhor, como a corça anseia pelas águas, como o bebê recém-nascido, ele deseja o leite materno. Sim, Senhor, nós estamos aqui sedentos da Tua presença, sedentos da Tua palavra, Pai. Por isso, nesta hora, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Teu Santo Espírito conduza, Senhor, esse momento de ministração, para que seja tudo falado, declarado, proclamado conforme a Tua vontade, tão somente a Tua vontade, Senhor. Por isso, Pai, afasta toda ação maligna que quer desviar a atenção do Teu povo aqui reunido, e Senhor, que os nossos corações estejam voltados a Ti, Senhor. Pai, ara a terra do nosso coração, Senhor, para que receba boa semente, ela venha germinar e multiplicar a 30, 60, 100 por 1 de maneira poderosa, Senhor, e ela também venha dar muito fruto, Senhor, para abençoar a vida de outros, que tudo aquilo que nós recebermos, Senhor, ó Pai, não somente hoje, mas ao longo desses 3 domingos, Senhor, sejamos edificados, sejamos transformados pela Tua palavra, sejamos, Senhor, forjados conforme a imagem de Cristo, para que a alegria de Cristo, a alegria que Cristo tinha, a alegria que o apóstolo Paulo vivia, também seja vivida dentro de nós, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Por isso, seja um tempo tremendo na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém? Podem se assentar, por gentileza. Esses 3 versículos, eles mencionam a alegria. A alegria do apóstolo Paulo em ver uma igreja madura, uma igreja amadurecida espiritualmente. Entendendo, irmãos, que a maturidade, ela não reflete perfeição. A maturidade, ela reflete aperfeiçoamento. É diferente. Porque perfeição, irmãos, nenhum de nós vai conseguir, mesmo em toda a sua vida, não vai alcançar. Sempre temos algo a aprender, sempre temos algo a ser tratado. Mas sim, uma igreja que está em aperfeiçoamento, é uma igreja madura. E aqui o apóstolo Paulo, ele fazendo as suas orações, ele fazia com alegria quando ele se lembrava desse povo, dessa igreja. Essa igreja, irmãos, ela estava localizada numa cidade que hoje ela se encontra ao nordeste da Grécia. Ela está próxima, ela não é uma cidade litorânea, é uma cidade próxima do litoral, aproximadamente uns 11 quilômetros, né? E nos tempos do apóstolo Paulo, essa cidade era uma cidade muito importante, ela estava dentro de uma espécie de distrito, vamos chamar assim, o distrito da Macedônia. Tessalônica era uma cidade
proeminente em relação a Filipos, porque era a capital. Mas Filipos, ainda assim, era uma cidade importante naquele tempo, porque ali residiam muitos cidadãos romanos, muitos soldados aposentados. Era uma cidade que fervia em patriotismo romano. Ali se aplicava o chamado direito italiano ou direito romano da época. As leis aplicadas eram romanas. O direito romano ali era estabelecido, então toda a decisão civil, todas as legalidades que eram observadas eram romanas. Embora ali estava localizado na Macedônia, e hoje a gente pensa a Grécia, né? O mundo, não vamos falar a Grécia moderna, né? O mundo helênico, ali aquela região era uma região da Macedônia que naquele tempo, desde 167 a.C., mais ou menos, já era conquistada pelos romanos. Então, ali naquela cidade, irmãos, havia um forte sentimento de patriotismo. E o apóstolo Paulo, o texto de Atos capítulo 16, ele nos narra que quando ele estava numa viagem missionária com Silas, ele recebeu uma direção do Espírito Santo de que ele deveria passar a Macedônia para auxiliar um povo que o chamava. E ali o apóstolo Paulo, em obediência à voz do Espírito Santo, e ele na sua ação missionária, tinha momentos que era impedido pelo Espírito Santo de realizar determinadas ações, uma vez que ele era um homem movido por um ímpeto de agradar ao Senhor, de servir ao Senhor, de procurar a fazer a vontade de Deus, mas ele era um homem, acima de tudo, submetido à direção do Espírito Santo. Então ele e Silas obedeceram a ordem do Senhor, eles pararam a embarcação na cidade litorânea próxima, e eles entraram por uma estradinha que ligava a Filipos. Era uma estrada importante, e naquele local, o apóstolo Paulo, ele começou a desenvolver um trabalho missionário. Paulo, quando ele chega nessa cidade, em que ele vislumbra uma oportunidade de pregar o evangelho, ele encontra mulheres junto a um rio. E entre essas mulheres, provavelmente, havia mulheres judias, porque provavelmente nessa cidade de Filipos, por ser uma cidade, diria, cosmopolita para o seu tempo, talvez até Jesus era respeitado como alguém que exerceu um ministério profético. Jesus, ele não era visto de uma maneira tão negativa, provavelmente até mesmo por judeus. Então, quando ele chega nesse local, quando ele vê mulheres junto ao rio, ele começa a ensinar, a pregar o evangelho. Então o capítulo 16 de Atos fala que uma das mulheres, que era vendedora de púrpura de Tiatira, estava ali. Provavelmente ela tinha uma residência ali, era uma mulher, provavelmente de posses. E ela se interessou em ouvir aquilo, o Espírito Santo a tocou. E ela o convidou, junto com Silas, para que fosse à sua casa, falar um pouquinho mais. Então ali começou uma semeadura da palavra do Senhor. É possível que Timóteo estivesse com eles, digo possível porque um pouco antes da chegada a Filipos, Timóteo, ele havia se encontrado com Paulo, Paulo o circuncidou, porque eles iriam visitar locais que haviam judeus e ele queria, sabendo que Timóteo era filho de uma judia, então ele era reconhecido como judeu, Paulo teve a preocupação de cumprir a circuncisão para que ele fosse aceito ali. Pode ser que Timóteo estivesse com ele, o texto não fala, e vamos partir da hipótese que Timóteo era conhecido do povo que ali estava sendo evangelizado. Mas num determinado momento, quando Paulo estava pregando o evangelho de maneira poderosa naquele lugar, uma mulher que era escrava, uma jovem, ela estava possuída por um espírito de adivinhação e ela começou a declarar uma verdade, de que eles eram pregadores do Deus Altíssimo, falando a respeito do Deus Altíssimo, que eles estavam falando a verdade.
E Paulo ficou incomodado com aquilo, porque ele sabia que, embora estava sendo declarado uma verdade, aquele espírito era um espírito enganador. Era um espírito que gerava lucro ilícito para os senhores daquela cidade. E ali, quando Paulo se indignou, ele ordenou o espírito: saia, em nome de Jesus. E o espírito maligno a deixou. E deixando o espírito maligno o controle daquela jovem, cessou o lucro daqueles senhores dela. Para eles, ela se tornou uma escrava inútil. E então, começou uma agitação na cidade, e Paulo e Silas foram presos. Quando Paulo e Silas eles foram presos, amados, eles foram levados para uma prisão, e ali eles foram torturados, eles foram acusados e torturados. Mas aquela mesma noite, eles em nenhum momento fizeram nenhuma reclamação, em nenhum momento Paulo abriu a sua boca e Silas, senão para adorar. E ali eles começaram, no meio daquela prisão, machucados, feridos, provavelmente escorrendo sangue de suas feridas, sentindo a dor, eles começaram a adorar ao Senhor. Eles começaram a fazer com que subisse um louvor perfeito, um louvor agradável, um louvor em meio ao sofrimento. E então, ali houve um tremor, aquela cidade tremeu. Filipos tremeu. E então, quando houve esse tremor, as cadeias se romperam, e o carcereiro, ao ver aquela cena, ele falou: eu vou ser morto. Perder os prisioneiros agora vai ser desonra para o meu trabalho. Eu vou me matar. E Paulo vê aquilo e diz: não te faça mal, estamos todos aqui. Então eu consigo, irmãos, imaginar, o texto bíblico não relata detalhadamente isso, embora é uma passagem muito detalhada por aquele tempo, mas eu consigo imaginar o apóstolo Paulo e Silas ali pregando o evangelho na prisão, ao ponto que nenhum prisioneiro escapou, todos ali permaneceram. Todos ali estavam impactados com o que havia acontecido. Todos ali estavam impactados em ver algo tão poderoso sendo proclamado, algo tão poderoso acontecendo naquele lugar. E aquele carcereiro também impactado. Porque qual que seria a reação natural, vamos dizer assim? Os prisioneiros, vendo que estão a possibilidade de escapar, vão lá, prendem o carcereiro, matam os guardas, né, e escapam. Não, ninguém fez mal, ninguém fez nada. Todos ficaram ali, submissos a uma determinação legal. Olha a ação do Espírito Santo de Deus. E então, ele falou: o que eu faço para ser salvo? Olha que coisa poderosa. Uma noite, irmãos. Uma noite na cadeia. Aquele carcereiro: o que farei para ser salvo? E Paulo responde para ele: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. E olha que coisa linda. O carcereiro, ele pega Paulo, Silas e leva para a casa dele. E ali cuida de suas feridas. Paulo evangeliza e os batiza. Olha que coisa linda. Uma igreja nascendo em meio a uma prisão. Então ali aconteceu algo poderoso, e quando eu vejo essas palavras do apóstolo Paulo em Filipenses 1, versículo 5, eu fico imaginando o primeiro dia. Uma igreja que nasceu, uma igreja que amadureceu, e era uma igreja que era frutífera até o momento que ele escreveu aquela carta. Uma igreja que vivia uma maturidade. Uma igreja que nasceu na maneira do evangelho original. Um evangelho que muitas vezes traz sofrimento, traz dor, mas uma dor que produz alegria. Uma alegria que não está baseada em circunstâncias. Uma alegria que ela está suficientemente apoiada no Senhor Jesus. E aqui o apóstolo Paulo, por meio desta carta, quando
ele fala a respeito dessa maturidade, ele menciona ao cumprimentar a igreja no início da carta, no versículo 1, dizendo: Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos, com os bispos e diáconos, graças a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, a igreja ali que estava nascendo, era uma igreja que começou a multiplicar pessoas, mas é uma igreja que se tornou uma igreja que gerava vidas, uma igreja que gerou pais espirituais. Os bispos e os diáconos, que eram os oficiais dessa igreja, pessoas que estavam ali a serviço, não eram os mais importantes de forma nenhuma, porque sempre Paulo cumprimenta a igreja no primeiro lugar, porque essa função não nos torna melhores do que ninguém, mas ela apenas reflete que a igreja ela está sendo frutífera, que ela está gerando vida, que ela está produzindo filhos, mas ela está produzindo filhos saudáveis. Filhos que vivem este princípio espiritual. Filhos que vivem essa maturidade, que desejam essa maturidade. Irmãos, nós não podemos alcançar a alegria de Cristo se nós não adentrarmos a maturidade. Se nós não decidirmos ser maduros. Estamos vivendo um tempo, uma geração, e eu não vou falar que é culpa dessa geração, porque a culpa é das influências externas. Nós temos em parte responsabilidade, mas nós sabemos que a influência da mídia, a influência dos meios de comunicação, a influência do pecado, produziu uma geração imatura, uma geração de adolescentes de 30, 35, 40 anos de idade. Eu ainda sou de um tempo não muito distante, que 15 anos já começava a trabalhar. E o meu pai, por exemplo, que com 5 aninhos já saía com o meu avô para vender leite. Pequenininho. E não acordava 9 da manhã não, ele acordava 4:30 da manhã. Acordava com as galinhas, né? Ele morava em sítio, então ele acordava com as galinhas, com o meu avô, e saíam para vender. Vendiam frutas, vendiam verduras, vendiam leite, viviam de subsistência. Então, na realidade, a responsabilidade, ela começa a gerar maturidade. E nós vivemos uma geração, muitas pessoas não querem a maturidade, não querem a responsabilidade. Aquela igreja, quando ela nasceu, ela viu um distúrbio, ela viu um homem em sofrimento, ela viu um homem vivendo uma luta, mas algo poderoso acontecendo através da vida dele. Não somente da mente de Paulo, de Silas, provavelmente Timóteo também, porque ele era conhecido ao cumprimentar o seu nome mencionado. Então eram homens que, com o exemplo de assumir a responsabilidade, em nenhum momento Paulo falou: não, eu não estava falando nada disso. Não era comigo. Não. Em nenhum momento o apóstolo Paulo deixou de assumir responsabilidade. Pelo contrário, Atos 16 testemunha que quando mandaram soltá-los, ele falou: não, que venham os magistrados, as autoridades aqui conversar comigo. Por que eles fazem isso com um cidadão romano sem o devido processo legal? Ali imperava o direito romano. E ele, como cidadão romano, conhecedor das leis, ele sabia que ele não poderia sofrer uma pena sem o devido processo legal. Algo muito diferente dos dias de hoje? Fecha parênteses. Então, irmãos, ele sabia disso, mas ele assumia a responsabilidade. Não na ilegalidade, sempre na retidão. Então ele, diante ali das autoridades, falou: não, eles que venham aqui e nos soltem. E as autoridades ali, os magistrados, ficaram apavorados. Irmãos, quando nós vamos deixar, até quando nós vamos deixar, melhor dizendo, de assumir as responsabilidades que Deus está nos chamando para assumir?
Quando você assumir a responsabilidade que Deus está chamando você, o diabo vai tremer. Eu ouvi pouco amém. Vou repetir, peraí. Quando você assumir a responsabilidade que Deus está te chamando para assumir, o diabo vai tremer. Glória a Deus. Vocês são espontâneos, eu amo essa espontaneidade de vocês. Então, irmãos, esse aperfeiçoamento é algo que nós precisamos buscar. Não é perfeição. Nós vamos errar. Eu não sou perfeito. Por isso que nós somos igreja. Por isso que nós estamos aqui unidos como um corpo. E o que nos une é o elo de amor. E o apóstolo Paulo, ele destaca isso, declarando nesse capítulo 1, um versículo tão maravilhoso. O versículo 6, seguinte, diz assim: tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Como tenho por justo sentir isso mesmo de vós todos, porque vos tenho em meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões, como na minha defesa e confirmação do Evangelho. O coração de Paulo, irmãos, estava unido a eles. E ele sabia que isso estava acontecendo, porque eles estavam numa busca de crescimento, de responsabilidade. E no versículo 10, se você acompanhar comigo, diz assim: para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum até o dia de Cristo, cheio de frutos de justiça, que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Ele entendia que essa busca, esse aperfeiçoamento era um processo que era constante na vida deles. Era uma igreja que vivia a maturidade dentro de um elo de amor. E ele tinha o coração dele ligado ao deles. Irmãos, a igreja de Filipenses é uma igreja como se fosse a igreja do próprio coração do apóstolo Paulo. Era uma igreja que o coração dele batia junto. Era uma igreja que ele via a essência dele se multiplicando ali. Mas não a essência dele como pessoa, mas a essência de Cristo nele. Uma igreja que refletia o mesmo amor, a mesma intensidade de amor, a mesma intensidade de entrega. Porque o amor, irmãos, ele nos leva a viver a graça verdadeira. Irmãos, nós precisamos entender uma coisa. A graça, ela é o favor imerecido. Nenhum de nós merece. Nós não somos dignos de nada. Por causa do nosso pecado, a nossa destinação era sermos consumidos pela ira de Deus. Então, tudo que somos, tudo que temos, tudo que vivemos é graça, irmãos. O nosso resgate em Cristo foi fruto da graça de Deus, de um favor imerecido. Jesus pagou o preço em nosso lugar e não nos cobrou nada, por isso que saiu de graça. Graça é de graça. Então esse elo de amor, esse coração, era algo que estava intenso numa igreja madura. Então, irmãos, a maturidade é algo que nós precisamos buscar intensamente. Não podemos mais, irmãos, nos furtar a essa responsabilidade. Não tenha medo, irmãos, de errar. Não tenham medo de errar. A gente está aqui para, como igreja, te ajudar. Eu erro. Mas eu estou aqui para aprender. E eu quero aprender dentro da igreja, que é o povo de Deus. Porque é por meio do corpo que eu irei para a eternidade. Eu sou membro do corpo. E é nesse corpo, tendo Cristo como cabeça, que eu vou para a eternidade. Então nós vamos errar. Mas a gente tem que estar junto. Então a maturidade, ela promove essa unidade. E Paulo, ele discorria, trazendo à memória o seu sofrimento, a sua prisão, no versículo 12, acima de tudo, mostrando um grande exemplo. Diz assim o texto:
E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho. De maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E diz o versículo 14: e muitos dos irmãos do Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente e sem temor. Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. A responsabilidade, ela produz a maturidade. Deus quer isso de nós. Mas nós, sem fazer força, nós começamos a nos tornar exemplo. E eu não falo somente exemplo dentro da igreja, exemplo na sua casa, exemplo no seu casamento, exemplo para os seus filhos, exemplo no seu trabalho, exemplo na sua escola. Onde você estiver com a planta dos seus pés, você se tornará um exemplo quando você assumir a responsabilidade que Deus está te chamando para assumir. Paulo, ele estava chamando esta igreja não somente com palavras, mas com exemplo. Paulo, ele não estava preocupado com a circunstância que ele estava vivendo naquele momento. Ele estava preocupado apenas em ser exemplo. E é interessante no versículo 13, quando ele menciona que as prisões dele foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. Gente, isso é muito forte. Quando eu meditava nesse texto, irmãos, eu entro eu entro na Bíblia, irmãos. Parece que o negócio ganha vida para mim. Parece que vira uma aventura no bom sentido. E eu fico imaginando ali a guarda pretoriana. Você ficou sabendo, né, um soldado falou, você ficou sabendo quem foi preso? Paulo, aquele que fala do Messias, de Jesus, ele foi preso. Cara, ele faz milagres na prisão. Soldados são curados. Tinha um com uma enfermidade, ele colocou a mão, foi curado. Teve um soldado lá que chegou e bateu, espancou ele. E aí o cara começou a passar mal. Ele foi lá, estendeu a mão e o cara levantou. A medida do sofrimento de Paulo era a medida da frutificação dele. Então imagina só, irmãos, o texto não fala isso, mas eu não consigo ver de outra forma o ministério do apóstolo Paulo. Se Atos 16, declarando apenas que louvando a terra tremeu, imagine quando outras coisas aconteciam. Então, irmãos, era uma coisa assim, surpreendente. Primeiro porque o Império Romano, ele era extremamente organizado. Ele construiu estradas em todo o território de controle exatamente para promover o deslocamento de tropas e da chamada paz romana, que era uma paz impositiva, meio ditatorial, mas pelo menos promovia uma determinada segurança. E haviam tropas circulando em todo momento. E havia também aqueles que levavam mensagens, olha, prendemos tal pessoa que estava sendo procurada, havia um mandado de prisão, aconteceu isso, aconteceu aquilo, havia mensagens sendo trocadas por essas estradas constantemente. Então, irmãos, Paulo ele fez fama até na guarda pretoriana, como se fosse uma tropa de elite daquele tempo. Mas não uma fama ruim, uma fama boa, porque ele era um homem que gerava frutos. E ele sabia que o exemplo dele estava sendo copiado. Não era algo que ele precisava fazer força. Quando os outros viam Paulo preso, sendo usado, sendo bênção, não se curvando às dificuldades, não se corrompendo, não aceitando o pecado, mas firme, ali, não retrocedendo, não olhando para trás, não desistindo. Ele falou, eu quero ser igual a esse cara. Eu quero ser como ele, eu quero pregar o evangelho como ele. Claro que Paulo tinha um chamado específico, irmãos. Paulo exerceu o chamado como Cristo o chamou, amém? Mas ele era exemplo. Ninguém perdia tempo para reclamar. Então até os invejosos faziam só de inveja dele.
E ele não estava nem aí, ao ponto que no texto ele discorre que, sendo bem intencionado ou mal intencionado, o importante para ele é que o evangelho estava sendo pregado. Ele não estava nem aí para nada, ele se entregava, irmãos, ele se entregava para o que Deus queria, ainda que isso redundasse um grande sofrimento para ele. Para ele, o que importava, irmãos, era Cristo ser glorificado. Paulo, no seu exemplo de maturidade expresso por ações, não por palavras, mas também, acima de tudo, por ações, e eu vou chamar a atenção aqui, fazendo um parênteses, que você é exemplo na sua casa, querendo ou não. Quais têm sido as suas atitudes nesses dias? Fecha parênteses. Então o desejo deles, irmãos, era que Cristo fosse glorificado. Ele não estava nem aí se aquilo estava provocando dor para ele, se aquilo estava colocando a vida dele em risco. Ele chegou ao ponto de desvalorizar a própria vida. Ele já sabia, ele já entendia que a vida que importava era a vida de Cristo nele, não mais ele. E por isso que em outra carta ele declara, em outra passagem ele declara que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida dele, para ele, não valia mais nada. Então ele viver o sofrimento, ele viver a dor, ele viver a perseguição, para ele era como uma semeadura de crescimento na vida dos outros. Ao ponto que no versículo 26 do capítulo 1 de Filipenses ele declara, vou ler o 25 só para fazer uma liga aqui. E tendo essa confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós para proveito vosso e gozo da vossa fé, para que a vossa glória aumente por mim em Cristo Jesus, pela minha nova ida a vós. O objetivo dele, irmãos, ele desejava reencontrá-los. Não era algo muito fácil. Primeiro porque ele obedecia a voz do Espírito Santo em ir para onde o Espírito Santo mandava. Mas ele tinha saudades, ele queria estar com eles. Mas o maior desejo do coração dele, estando presente ou estando ausente, era que aquele povo crescesse cada dia mais. Era ver os frutos. Irmãos, um pai, uma mãe, deseja ver o crescimento dos filhos, deseja ver os filhos sendo enviados, frutificando. O maior desejo meu, como um pai que sou, é ver a minha filha crescendo e dando fruto, naquilo que Deus chamar ela para fazer. Meu desejo não é prendê-la comigo, sufocá-la, controlar a vida dela, porque ela não me pertence. E Paulo entendia, a igreja não era dele, a igreja não pertencia a ele, a igreja precisava frutificar. Então o desejo dele era ver uma igreja frutificando, um povo frutificando. Ainda que isso redundasse sofrimento para ele. E eu pergunto para você, você tem sofrido pela sua família? Aí você me pergunta, mas espera aí, que tipo de sofrimento? O sofrimento de orar pelos seus filhos, o sofrimento de encarar as responsabilidades que Deus está te chamando, a responsabilidade de parar com mimimi e buscar em Deus respostas de decisões, atitudes que você precisa tomar. Os seus filhos estão te observando, a sua esposa, seu cônjuge, seu marido está te observando. A gente espera, irmãos, resultados diferentes, tendo as mesmas atitudes, não vai ter mudança. E aí nós somos presos dentro de um ciclo de dor e depressão, de que nada muda. Mas você tem feito coisas diferentes? Você tem submetido o seu posicionamento, o projeto, o sonho, eu não sei, aquilo que você tem vivido, você tem submetido ao Senhor? Você tem buscado o posicionamento que Ele quer que você posicione diante dEle? Você tem negado a si mesmo para viver o que Ele tem? Paulo aqui, ele deu um exemplo em sua própria vida, em seu próprio corpo, extremo de abnegação. O mesmo exemplo de Jesus. Ele se entregou ali totalmente. Ele não estava nem aí se ele ia tomar porrada, se ele ia levar chicotada. Irmãos, prisão não é que nem hoje. Hoje é hotel 5 estrelas.
Hoje é resort. Naquele tempo, prisão era lugar de tortura. Haviam verdugos ali trabalhando. Verdugo era uma profissão. Era um cara que não tinha dó nem piedade. Era a profissão dele. Talvez ele chegasse para o prisioneiro e falasse, nada pessoal, mas eu vou ter que arrancar umas lascas das suas costas. Consegue imaginar a cena? Uma coisa inconcebível. Ele não estava nem aí, seria sentir dor. O que ele queria ver era o crescimento da igreja. E às vezes a gente, na preguiça, a gente fica aí parado, mimimi, não quer se esforçar nem para levantar 1 quilo para ter uma mudança. Irmãos, a gente precisa entender que Deus quer nos levar para uma plenitude. Inclusive temos aqui plenitude bem grandão, né? Para a gente não esquecer que é o que a gente tem buscado. Esse ano é um ano que nós temos buscado em oração viver a plenitude que Deus tem. Mas eu não vivo plenitude se eu não quiser a mudança. Eu preciso abnegar. Eu preciso abnegar, principalmente, o pecado. Abnegar o pecado, rejeitar o pecado, talvez provoque dor em você. Porque o pecado é bom, não é? Praticar o pecado é bom. É gostoso ou não é? Eu não ouvi, sim. Não vem com essa, não fica me olhando com essa cara aí não, gente. Irmãos, Paulo, ele vivia uma dimensão de destruir a própria carne. Ele entendia que eu preciso ver a plenitude de Deus para mim, o meu eu tem que morrer. Eu quero morrer para o meu eu. Eu quero morrer para o meu velho homem. Eu quero que o meu velho homem, ele não mais me controle. Eu quero viver a verdadeira alegria e para vivê-la, eu preciso abnegar. Eu preciso negar a mim mesmo. E ele, entendendo isso, Paulo, ele começa a instruir a igreja de Filipos, porque ali não havia só os bispos e diáconos, irmãos mais maduros, mas havia os novinhos também. Ele retomava os seus ensinos antigos a essa igreja, desde o comecinho, lá na casa de Lídia. Olha que coisa linda, né? Primeiro o PGD, né? Lá de Filipos, foi na casa de Lídia. E ali ele começou a transmitir princípios práticos, porque às vezes é difícil a gente saber como fazer, né? E aí ele começa a ensinar a abnegação aqui no versículo 27. E eu gostaria que você detivesse atenção aqui, nessa passagem que diz: somente deveis portar-vos dignamente, conforme o evangelho de Cristo. Para que quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós, que estais no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo, pela fé do evangelho. Irmãos, a abnegação é um combate. Lutar contra o pecado é um combate. Não é fácil não. Mas você vai fazer isso sozinho? Não. Você vai fazer no corpo. Por isso que o apóstolo Paulo, ele declara, nós vamos fazer isso juntos. Recebendo oração, orando, me colocando, me inserindo no corpo, vivendo a vida do corpo, me relacionando com os meus irmãos, me comprometendo com os meus irmãos, por meio de uma vida no corpo, nós iniciamos esse processo de abnegação, mas nós precisamos guerrear. Nós precisamos, irmãos, buscar a santidade, a obediência. E quando o apóstolo Paulo fala aqui que portar-vos dignamente, uma outra palavra sinônima a dignamente é honestamente. Eu nem sei se existe, probamente, né, de forma proba, correta, coerente com o evangelho.
eu preciso viver uma vida de obediência a Deus. E a vida de obediência, que não é fácil, é um combate, é cansativo. Irmãos, combater é cansativo. Vocês acham que um soldado, quando vai para a guerra, ele não tem que dormir, ele não tem que se alimentar? O pastor Luiz foi militar, era treinado em alimentação, com alimentação, tinha horário, tudo, descanso, tinha que ter. O corpo era preparado para isso, porque não era fácil. E nós precisamos entrar nesse combate como soldados fiéis ao Senhor, em resistir ao diabo, para que ele fuja de nós, para que nós alcancemos vitória. Irmãos, resistir ao diabo é parte do combate, é a obediência. Quando você está obedecendo a Deus, você está resistindo ao diabo. Quando você se coloca em guerra espiritual, é obediência, custe o que custar. Não é fácil, mas o corpo unido vai ser vitorioso em nome de Jesus. Paulo, no seu exemplo, ele não fazia isso sozinho, ele estava sempre com alguém, vocês percebem? Ele esteve com Barnabé um tempo, depois ele caminhou com Silas, provavelmente Timóteo estava junto. Uma turma ali que estava junto, que um encorajava o outro, olha, não desanima, vamos ficar firme, a gente consegue junto, eu estou com você, irmão, você quer uma oração? Então a santidade, irmãos, ela é necessária para que eu viva uma plenitude, ela é necessária para que eu alcance a verdadeira alegria. Não há, irmãos, um crescimento espiritual, não há uma plenitude de vida se eu não me posicionar em santidade. A guerra espiritual, ela é guerreada, ela é batalhada por meio da santidade, por meio da santificação. Quando eu decido obedecer o Senhor. E eu falo aqui de santidade, eu não estou falando, irmãos, de pecados sexuais, não, eu estou falando de qualquer tipo de pecado. O pastor mencionou aqui o exemplo do dízimo. É fácil dizimar a primeira vez? Não é não, é uma guerra. E você acha que o soldado, quando vai para a guerra, ele queria estar lá? Você acha que ele não sente medo? Um soldado que não sente medo, irmãos, eu falo para você, não é normal. Eu nunca fui militar, mas eu imagino que não é uma coisa normal a pessoa não sentir medo. A coragem, ela leva você a enfrentar o medo, mas não é a ausência de medo. Você sente medo, você sente a preocupação, será que vai dar certo? É o natural do ser humano, mas nós temos um Deus que nos garante a vitória. Então quando ele fala combata, quando o apóstolo Paulo convoca, combata, ele está querendo dizer assim, a vitória é certa, pode ir, a vitória é certa. Vocês, irmãos, são frutos da minha vitória, do meu combate, da minha dor, do meu sofrimento. E você vai lutar pela sua família ou não vai? Você vai lutar pela sua casa ou não vai? Você vai lutar pelo seu casamento ou não vai? Você vai lutar pela salvação dos seus filhos ou não vai? Você vai lutar para ser um exemplo no seu trabalho, na sua escola ou não vai? Deus está te chamando hoje para assumir essa posição em santidade como um guerreiro. E isso, irmãos, é algo que pode vir a trazer sofrimento para nós. Não é fácil. Jesus, ele já declarou que nós devemos entrar pela porta estreita. Por que a porta é estreita? Porque é difícil. Não é fácil. Eu preciso, irmãos, nessa minha guerra, me esforçar para passar por ela. E às vezes vai causar dor, eu vou ter que puxar a barriga, vou ter que prender a respiração, mas vai dar para passar. Porque se não desse, ela não seria a porta. Mas é necessário que nós nos esforcemos, mesmo diante de dificuldades. E isso aqui também nos revela uma verdade espiritual. Quando você está vivendo uma luta, quando você está em obediência, em santidade, mas você está vivendo luta, quando você está enfrentando resistência, quando você está tendo dificuldade, quando você está guerreando pela sua casa, quando você está guerreando pelo seu negócio, quando você está guerreando como um combatente corajoso, fiel, desejoso de fazer a vontade de Deus, você, dentro da vontade de Deus, você vai enfrentar resistência. E vão vir lutas.
A gente tem aquele ditado popular cristão que diz, né? A árvore que dá fruto é apedrejada. Por quê? Porque o reino das trevas, ele é incomodado por quem dá fruto. E aqui eu estou falando dos frutos, eu não estou falando de resultados ministeriais, eu estou falando de frutos de caráter. Porque os seus frutos de caráter, irmãos, é o seu exemplo, e é esses que multiplicam. Paulo, no seu exemplo de sofrimento, ele permanecia fiel. Paulo, no seu exemplo de sofrimento, de luta, ele permanecia fazendo a vontade de Deus. Ele permanecia em obediência. Ele permanecia exercendo o amor verdadeiro. Ele permanecia se preocupando mais com o outro e não consigo mesmo. Então, na verdade, a dor, o sofrimento de quando nós queremos fazer a vontade de Deus é algo que vai acontecer. Então, aquele slogan de uma determinada igreja, que eu não vou mencionar o nome, que diz, pare de sofrer, é uma mentira, porque se você quiser fazer a vontade de Deus, você vai viver um sofrimento, mas não é esse sofrimento que vai determinar a sua alegria, e sim Cristo sendo pleno em você. Esse sofrimento, na verdade, eu posso assemelhá-lo com uma dor de alguém que faz um esforço e o músculo não suporta. Mas quando o músculo não suporta, o que ele faz? O corpo produz mais músculo, mais resistência, mais força. Então, na verdade, o sofrimento, ele tem em nós um efeito contrário de nos tornar mais fortes. A resistência maligna ao nosso avanço, ela nos torna mais fortes. E Paulo, cada dia, ele se tornava como homem de Deus em Cristo, mais forte. Mais de Jesus transmitia através da vida dele. E aqui Paulo, ele declara no versículo 1 do capítulo 2 de Filipenses, algo muito lindo, que a igreja como um corpo unido, ela vivenciaria. E ali ele sabia que aquilo ali estava acontecendo plenamente, então ele retoma algo poderoso, ele faz essa leitura poderosa. Olha só o que diz o texto, versículo 1, capítulo 2, versículo 1. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, a minha alegria, diz o versículo 2, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo a mesma coisa. Irmãos, eu quero viver assim com vocês. Eu quero receber o conforto de Cristo quando estiver aqui. Porque eu estou guerreando, não é fácil. Eu quero viver a consolação de amor. Eu quero ser consolado. Devemos consolar uns aos outros. Eu quero, irmãos, viver a comunhão no Espírito. Eu quero que Deus me use em dons para te abençoar e você seja ajudado com dons para me abençoar. Eu quero ser levantado quando eu estiver cansado. Eu quero ser um instrumento de Deus para levantar você quando você estiver cansado, quando você estiver abatido. Eu quero ter o entranhável afeto por você, algo sincero, não hipócrita, não mentiroso. Eu quero me compadecer com a sua dor, com a sua dificuldade. Eu quero estar junto com você. Olha que coisa linda, olha que intimidade espiritual, irmãos, que coisa poderosa. E é isso que produz em nós a alegria de Cristo. Eu completo, irmãos, a alegria do outro. Quando Paulo fala no versículo 2, completai o meu gozo. Eu vou entender que eu não posso ser alegre sozinho. Eu não posso viver a bem-aventurança, a felicidade de Cristo, que não é a felicidade do mundo, não é a felicidade transitória, é a permanente. Eu não posso viver a plenitude dela sem você. Eu não posso, irmãos, porque eu tenho que ser completado com a sua. Então a sua alegria é a minha alegria. Olha que coisa poderosa. Isso destrói o egoísmo. Isso nos leva muito além do que a gente imaginaria se a gente fizer sozinho. Então a autossuficiência, o orgulho, ela na verdade, aqui por essa palavra revelada, nós entendemos pelo apóstolo Paulo, ela é uma grande mentira, é ela que será
a destruidora do seu sucesso. É ela que rouba a sua verdadeira alegria. Quando você se nega, quando você se rende ao Senhor, você alcança verdadeiramente a plenitude. Você vive aquilo que Deus tem para você. Nós vivemos uma unidade de amor. Irmãos, um amor praticado. O amor prático, né, que a Bíblia também na versão do Almeida, corrigida, também chama de caridade, que não é o trabalho social. Não que o trabalho social não seja uma expressão de amor, mas é apenas uma dimensão de amor. Um amor praticado, um amor que não olha para o seu próprio umbigo, o amor que olha o outro. O amor verdadeiro, o amor de Cristo, o amor fraterno. Essa unidade de amor é o que Deus tem para nós, é esse elo. É Ele que vai nos unir, é Ele que vai nos ajudar nas nossas feridas. É Ele que vai nos curar quando nós estivermos machucados, porque muitas vezes o sofrimento dói, a gente chora. E a gente desabafa, e às vezes a gente, por um deslize, trata mal um irmão. E às vezes não é a intenção do nosso coração machucar, mas a gente está ferido, a gente acaba ferindo. E o amor, ele une cura. Irmãos, a verdadeira alegria, ela é um fruto, ou melhor, ela é um resultado de frutos de relacionamentos saudáveis. E como eu disse no começo, não são de relacionamentos perfeitos, mas são de relacionamentos saudáveis. Aliás, nós temos aqui no nosso trilho de treinamento, uma das fases, nós trabalhamos o tema 9 marcas de uma igreja saudável. E o título do livro, ele é muito feliz, porque ele não fala 9 marcas de uma igreja perfeita, mas sim 9 marcas de uma igreja saudável. A igreja saudável, pode haver falhas, pode haver erros, mas a gente se conserta, porque a gente está junto, porque a gente pede perdão, porque a gente não quer ter razão, a gente quer que Cristo tenha razão. E isso vai provocar em nós um ânimo sobrenatural, uma unidade de ânimo, que o apóstolo Paulo finaliza o versículo 2, o mesmo ânimo, sentindo a mesma coisa. Ele não está declarando aqui mesmas opiniões, mas o Espírito que está operando, que está te animando, que está te levantando, vai tocar o outro que vai levantar também. Vai tocar o outro que será erguido. Vai tocar o outro que será curado. A mesma cura que o irmão recebeu, você vai receber também. O mesmo milagre que a sua irmã te recebeu, o irmão vai receber também. A mesma restauração num casamento, o teu casamento será restaurado também. A mesma vitória que o seu filho, a sua filha teve, os seus também terão. A igreja que vive a mesma coisa não é a mesma opinião, é o mesmo fruto, irmãos. Então nós não precisamos invejar, irmãos. Satanás, ele lança a semente maligna da inveja. E aqui o apóstolo Paulo, ele alerta a igreja no versículo 3, e aqui estou caminhando para o fim, dizendo: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo, não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Versículo 6, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas, diz o apóstolo Paulo, versículo 7, aniquilou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. O diabo vai vir com a seta da inveja, irmãos. Não deixa essa seta entrar no seu coração. E sabe como é que você se blinda dela? Sabe qual é o escudo de fé que você vai usar? Esse aqui. Para de olhar para você mesmo.
Olha para o exemplo de Jesus. O apóstolo Paulo, irmãos, ele foi um exemplo, mas ele aprendeu de alguém. Ele aprendeu com o próprio Cristo. Ele não reproduziu nada que ele não tivesse visto em Jesus. Quando Jesus assumiu a forma de servo. Não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua própria vida em resgate de muitos. E o próprio Cristo declarou isso. E o apóstolo Paulo fala, não, então eu tenho que dar minha vida também. Então, irmãos, a chave de vivermos relacionamentos saudáveis como igreja, para vivermos a alegria de ser igreja, é nós pararmos de olhar para nós mesmos e começarmos a olhar para Jesus. Até quando você vai permitir essa paralisação no seu relacionamento com Deus, no seu crescimento espiritual, no que Deus tem chamado para você? E eu falo não só dentro do corpo de Cristo, no ministério, mas na sua casa, na sua família, no seu posicionamento como homem, como mulher, como esposo, como esposa, como filho, como patrão, como funcionário. Até quando você vai ficar aí parado? Deus está chamando para você para uma nova história. Uma história em que você queira viver a vida de Cristo em você, não mais a sua vida. Deus está te chamando para você negar a si mesmo, para viver o novo dele de você. Isso é o começo de uma linda caminhada para viver a alegria. Paulo, ele nessa carta de alegria, ele estava ensinando a alegria. Ele via nessa igreja os frutos que ele vivia na própria vida, de alegria. Ele viu uma igreja aprendendo com o seu exemplo. E Deus está nos chamando hoje para sermos exemplos. Fique de pé. Se a equipe de louvor puder vir, por gentileza. Irmãos, como eu disse, compartilhei aqui, a caminhada não é fácil. Ela tem desafios. Ela tem dificuldades. Nós estamos caminhando para o alvo que é Cristo. Mas Ele declarou que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Até o fim, Ele está conosco. Então nós não estamos sozinhos. Nós temos Cristo. Nós temos tudo o que precisamos. Quando a gente vai viajar, a gente se preocupa com as roupas, né? Quantas roupas íntimas vamos levar, quantas peças, quantas calças, quantas blusas, né? Agora no frio as malas ficam um pouquinho mais robustas, né? Porque a gente precisa levar mais coisa. A gente se preocupa com, dependendo para onde vai viajar, se preocupa com manta, com cobertor. A gente se preocupa com os itens de higiene. E eu quero dizer para você que nessa viagem que nós estamos fazendo como igreja, a gente tem Jesus, a gente já tem tudo preparado. A gente não precisa preocupar em arrumar mala. O que eu precisar, o Espírito Santo dispõe. Isso é tão forte, irmãos, que Jesus falou assim, ó, não levem bolsa nem alforje. A casa que vocês ficarem e permanecer ali. Não saiam dali. A provisão vem dele. Então hoje Deus, Ele está te chamando, Ele não quer mais que você fique preocupado sobre o que você precisa levar, mas sobre o posicionamento que você vai assumir de hoje em diante. Eu quero te chamar aqui para você orar junto comigo, e você vai fazer essa oração também. Se você às vezes não sabe o que fazer. Eu não sei como restaurar o meu casamento, eu não sei como restaurar o meu relacionamento com os meus filhos. Eu não sei como ajudar a minha criança, eu não sei como
eu vou fazer o meu trabalho. Eu errei tanto. Eu não me sinto digno nem de viver algo novo. Eu estou travado. Eu quero dizer para você, assuma a responsabilidade. Nós estamos juntos. Como corpo, nós vamos caminhar juntos. Como corpo, nós vamos nos ajudar. Porque quando nós nos posicionarmos, a terra vai tremer. O diabo vai tremer. E Deus vai nos capacitar. Talvez tenha luta, talvez tenha. Talvez não vão acreditar em você no primeiro momento, talvez não acreditem. Mas você não tem que estar preocupado se vão acreditar ou não. Você tem que estar preocupado em agradar somente a Deus. Em fazer a vontade dEle. Porque se você fizer a vontade dEle, não importa as feridas que estejam aí, Deus vai tratar. Às vezes até os teus algozes vão cuidar das suas feridas. Às vezes aqueles que te feriram vão vir e vão te pedir perdão. Olha que coisa que Deus faz, irmãos. Deus, Ele muda história. Então o que tem te ferido, o que tem te limitado, eu quero convidar você a vir aqui à frente, eu quero orar com você.